Então, é sinal que eu estou mais calmo. Nós vamos continuar, tá? O nosso tema, que está lá em Mateus, no capítulo 25. E hoje eu tenho um chamado para a igreja. É uma convocação. Sabe que é diferente, né? Você fazer um convite de uma convocação, né? O convite você vai, eu vou se eu quiser, se tiver com tempo. Mas a convocação é diferente, né? A convocação é algo que, assim, se você não for, você tem que justificar. Só que essa justificativa não é para mim, não é para o pastor, não é para o irmão. Essa justificativa é para o Senhor. Então, a convocação hoje é para sermos... Aliás, a convocação de hoje é para que a gente espere. Para que a gente aguarde. Ai, não, mas como assim? Vou esperar o quê? Vou aguardar o quê? Eu já espero tanta coisa, não é isso? A gente espera tanta coisa na nossa vida. E o chamado é para que a gente espere o Senhor como mordomos. Como mordomos. Na era contemporânea, como diz o nosso pastor, ele sempre fala essa palavra, contemporânea, e é interessante porque remete, né, para os nossos dias de hoje. A gente está acostumado a buscar ser servido, não é isso? E quando o chamado, a convocação é para esperar como mordomos, o chamado é juntamente para servirmos, porque é o que um mordomo faz. Um mordomo serve. Nós vimos na semana passada a parábola das 10 virgens. E essa é uma parábola dentro de um contexto de várias outras parábolas, ou de mais uma outra parábola, e agora nós vamos para a terceira, que é a parábola dos talentos. Você já deve ter ouvido falar sobre os talentos, né? E essa parábola das 10 virgens, nós ouvimos na semana passada, que nós recebemos também um chamado. Você recebeu uma convocação na semana passada. E a convocação era para sermos prudentes, né? Para estarmos atentos, de prontidão. Estar de prontidão. Nós vimos que haviam ali, das 10 virgens, né? 5 eram prudentes, estavam preparadas. E a pergunta é, como é que vocês estão? Estão preparados? Estão preparados? Ou estão no gerúndio, né? Se preparando, esperando. A pergunta é, estão preparados? É essa a pergunta que a gente faz aqui quando a gente vê aquela parábola das 10 virgens. Estão de prontidão? A convocação é hoje, não é amanhã. Ela não vai acontecer, é hoje. Mas aí agora a gente vai passar para um outro contexto que complementa essa prontidão. É um contexto que, além de você estar de prontidão, é um chamado para você estar ativo. Porque você pode falar assim, não, eu estou de prontidão como um soldado, está lá batendo continência e está aqui. Pum, parado. Como é que está, né? Um vigilante, né? Está lá só olhando, só observando, parado. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter agora um complemento. A sua prontidão deve ser ativa, trabalhando, servindo como um mordomo. E essa parábola aqui dos talentos, né, conhecida como a parábola dos 3 servos, dos talentos, enfim, cada Bíblia dá um título, né? Isso não é inspirado por Deus, o homem que criou esse títulozinho ali, tá? Só isso, todo o resto é inspiração de Deus, palavra de Deus.
Mas aí cada Bíblia coloca um títulozinho ali nos capítulos, né? Entre os versículos. E você pode pensar comigo que essa parábola, ela não é sobre talentos, diretamente sobre talentos, sobre, eu sei jogar futebol, eu sei dançar, eu sei fazer bolo, eu sei fazer... Não é sobre o que você, as suas habilidades, ela passa por isso, mas não é diretamente nisso. Se a gente olhar para o texto, e a gente vai fazer isso já já, você olha para o texto, você vai ver que ele está falando sobre dinheiro. Talentos era dinheiro. E muito dinheiro. Muito dinheiro. E a passagem vai mostrar para nós que é importante saber administrar aquilo que você tem nas mãos. Passa por isso. E aí nós temos já uma outra pergunta. O que é que você tem nas mãos para administrar? Para gerenciar? E a gente vai pensar um pouco sobre isso. Amém? Vamos orar antes de fazer a leitura. Capítulo 25 de Mateus. Nós vamos ler a partir do verso 14 ao verso 30. Mas antes vamos orar ao Senhor em reverência à nossa palavra. Vamos fechar nossos olhos. Bondoso Deus, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ainda que não queiramos muitas vezes, ainda que fujamos do Senhor muitas vezes, nós estamos sempre diante do Senhor, queiramos ou não. Muito obrigado, Pai, porque ainda nos vendo nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, com o nosso coração voltado para tantas outras coisas, o Senhor insiste em nos abençoar. E eu insisto em falar isso porque é uma realidade, Senhor. O quanto o Senhor tem cuidado de nós. E por isso, Pai, neste momento, agora, aqui, com os nossos irmãos, com os teus, ó Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender e guardar esta palavra que o Senhor traz a nós. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 25, então, a partir do verso 14, eu vou pedir para que os irmãos me acompanhem, eu vou ler aqui na minha versão, pode estar um pouquinho diferente da sua, mas o significado e o sentido é o mesmo. Verso 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento, cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. 22. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. E o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel.
Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra, e aqui está ele. O Senhor, porém, lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós temos uma passagem aqui bastante conhecida. Você já deve ter ouvido falar sobre os talentos. E talvez até como aqueles talentos, aqueles dons, né? E aí alguns alegorizam, né? Trazem um pouco dessa fantasia de que se trata tão somente disso, mas é muito mais. E olhando para todo esse contexto, de forma resumida, a gente vai ver que nós temos um Senhor, nós temos um Deus, um Pai, que distribui bênçãos para nós. Nós temos um Senhor que não mede esforços e que dá a cada um de nós conforme lhe apraz, conforme Ele entende que deve ser dado, mas Ele distribui a nós. E que ao mesmo tempo que Ele distribui isso a mim e a você, Ele gerencia e administra isso. Só que ao gerenciar algo, ao administrar algo, você tem o resultado disso. Tudo é assim. Se você ganha um dinheirinho, você cuida, você investe, você vai ter um resultado. Se você gasta, você tem um resultado. E o resultado pode ser positivo e pode ser negativo. E com o Senhor é a mesma coisa. Muitas coisas que o Senhor tem nos dado, e Ele mesmo é quem dá e quem administra isso conosco, é aquele que compensa, faz uma compensação em relação, em cima, sobre o resultado da nossa administração. E Ele nos dá, acima de tudo, a responsabilidade de servir. E essa é a palavra que nós vamos correr aqui hoje, por alguns momentos. Servir. Alguém já disse que quem não serve, não serve. Se você não servir, você não serve. E é esse o chamado de hoje. É esperarmos como bons mordomos. E o que é mordomia? Mordomia. Alguém já ouviu falar, alguém falando, né? Mas aquele ali está cheio de mordomia, né? Cheio de privilégios. E não é esse o sentido, tá? A mordomia, ela significa, ou melhor, ela é uma disciplina que exige de mim e de você cuidados na administração com aquilo que pertence a outro. Mordomia é isso. É você ser um mordomo, cuidando, administrando algo que é de outro. E de quem é?
embora eu e você a todo tempo estejamos falando por aí, né? Ai, as nossas coisas, eu tenho as minhas coisas para cuidar, eu tenho que cuidar do meu tempo. A realidade é que tudo que eu e você tem, definitivamente, não é nosso. Não é seu. Não é meu. Tudo que temos e tudo que somos pertence a outro. E esse outro é Deus. É a Ele. Como bem disse o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, o que vocês têm que Deus não tenha lhes dado? Essa é a pergunta de Paulo à igreja. O que vocês têm na vida de vocês que não seja Deus que tenha lhes dado? Essa é a pergunta de Paulo. Uma pergunta direta, retórica, uma pergunta que já tem a resposta. É Deus. Salmo 115, verso 16, diz: os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a nós para administrarmos a humanidade, a terra. Deu a terra para a gente cuidar, enquanto Ele não volta, enquanto Ele não retorna. A mordomia bíblica, ela é nesse sentido, no sentido de servir. Ela não diz respeito a apenas sermos bons administradores da nossa própria agenda. Como eu administro o meu tempo, como eu administro a minha agenda. Ela não diz só sobre isso, ou nem diz exatamente sobre isso. Ela não diz sobre sermos bons administradores das nossas habilidades. A mordomia bíblica, ela ultrapassa isso. Ela nos chama a usar tudo que temos, tudo que somos, tudo que sabemos, tudo que conhecemos, para a glória dele. Tudo. Não podemos ter a nossa vida compartimentada, como um armário cheio de gavetas. Eu abro uma gaveta e falo, poxa, isso aqui eu coloco Deus nas coisas, junto com isso. Isso aqui eu abro, não, isso aqui com Deus não, peraí, isso aqui eu tô sozinho. Essa outra gaveta, em algum momento eu coloco Deus, outra hora eu tiro. Não dá para separar a nossa vida nesse sentido. Porque a mordomia bíblica nos chama a usar tudo para a glória dele. Na maneira que o Senhor quer e deseja e se agrada. Então o chamado é, enquanto esperamos, que tipo de mordomos temos sido? Enquanto aguardamos o Senhor, a sua volta, que tipo de mordomos nós temos sido? E o que entendemos sobre isso? E aí vem o primeiro ponto, que eu gostaria de ver com os irmãos, agora em cima do texto. E o primeiro ponto é que esperar o Senhor, sendo um mordomo, é central em nossa vida. Não é um assunto, esse é só mais um assunto que a igreja trata. Esse é só mais um assunto que a Bíblia trata. Não, é um assunto que através dele deriva todos os outros. É a fonte de todos os outros assuntos da nossa vida. Ele é central. A mordomia bíblica, você ser chamado para ser um servo, ser alguém que está disposto a servir com sua vida, seja onde for e como for, é central na nossa vida. Isso parece um pouco óbvio, mas o próprio Jesus fez questão de complementar as parábolas dele, enquanto ensinavam os discípulos, para que eles entendessem de uma vez por todas que
era necessário que eles aguardassem o Senhor e a sua vinda, servindo, sendo mordomos. Esse é o primeiro ponto. Eles tinham que conhecer e saber que é central na vida deles e que é central na nossa vida, servir. E aquele homem que sai, né, no verso 14, o reino dos céus também pode ser ilustrado. Olha só, é uma ilustração, né? Começa assim, com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem, e ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro. É um chamado no qual o Senhor ele veio, deixou seu Espírito Santo Consolador e confiou a nós enquanto ele foi para essa longa viagem, mas não que se mantenha distante de nós, porque ele é um Deus que nós conhecemos, que é de perto e um Deus de longe. É um Deus de perto e um Deus de longe, que nessa ilustração, embora nós possamos trazer esse servo, esse homem, né, esse patrão, como a figura de Deus, que está deixando para nós a administração das coisas, é um Deus que se mantém ainda também gerenciando, cuidando de cada detalhe, supervisionando, fala, aqui não, aqui sim. E você pode, então, dentro desse tema, de você ser um mordomo, a partir do momento que você se entrega a Cristo, você passa a ser um mordomo, automaticamente. Ah, Renan, eu não gosto de servir, não gosto de ser mordomo. Peraí, então você não entendeu o Evangelho. A questão é, se você se rendeu a Cristo, você é um mordomo. A pergunta é, você é um bom mordomo ou você é um mau mordomo? É isso que nós vamos ver. Porque ser mordomo, servir, é tema central de um cristão. E se envolver com o Evangelho, se envolver com as coisas de Cristo, é um chamado para servir. E a mordomia, ela é uma visão de mundo que muda o nosso coração, que muda a nossa mente. Ela muda o nosso coração e nossa mente para aqui e agora. Ela não muda a gente para aguardarmos passivamente, esperando as coisas acontecerem e cair, né, assim, na nossa frente do nada. Ela muda o nosso coração e nossa mente para aqui e agora, para sermos ativos, transformarmos o nosso relacionamento. Como é que você se relaciona com as amiguinhas? Estou vendo as três aqui. Como é que vocês se relacionam? Como mordomos. Vocês servem umas às outras. E podem servir mais outras amiguinhas. Você também. Você pode servir outros lá, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, lá na escola. Você pode servir as pessoas à sua volta de alguma forma, que seja com uma palavra, que seja com apoio financeiro, que seja com o pó de café com o vizinho. Você pode. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda e para aqui agora o nosso relacionamento. Ela transforma todas as coisas à nossa volta. É uma visão de mundo que Deus emprega em nós, porque ela é central em nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Enquanto esperamos, que tipo de mordomos temos sido? E no segundo ponto, veja, no verso 18. Olha o que ele diz, que ele saiu imediatamente. Quem saiu imediatamente? O primeiro, o servo que recebeu os 5 talentos. Não é isso? Mas o servo que recebeu 1 talento, desculpa, verso 16. Deixa eu puxar aqui.
Na sua versão diz imediatamente? Qual versão que diz? A NVI. Imediatamente. O sentido aqui é que quando este servo, ele recebe os talentos, está dando sopro, né? É que eu estou mexendo. Ele recebe aqueles talentos e ele não espera. Ele não fica pensando, o que eu vou fazer? Eu vou me planejar, eu vou me organizar, eu vou me programar para fazer alguma coisa benéfica. Ele recebe aqueles talentos da mão do seu patrão e ele sai imediatamente. Mas nós temos um outro exemplo, que foi o servo que recebeu um talento e ele fez o quê? Enterrou. Ele enterrou. Então, o segundo ponto para a gente pensar é que esperar o Senhor, sendo um bom mordomo, implica em receber da forma correta o que Deus tem nos dado. Como é que a gente tem recebido as coisas de Deus na nossa vida? Como é que você recebe? Você percebe que veio do Senhor aquilo que você recebeu? Seja o que for, tá? Seja o que for, estou generalizando aqui mesmo, tudo. Você consegue perceber as mãos de Deus te dando a oportunidade de não ter aquilo, ou te dando a oportunidade de ter aquilo. E quando a gente fala de que ser um bom mordomo implica em receber de forma correta aquilo que o Senhor nos dá, eu quero pensar que a gente precisa desenvolver em nós, desenvolver a cada dia, o bom uso das coisas que tem chegado a nós, o nosso tempo, as nossas tarefas, a forma que fazemos as atividades e desenvolver em tudo isso, colocando o Senhor. Tem uma palavrinha que a gente fala aqui de vez em quando, que é ser teocêntrico, ou cristocêntrico. É Cristo em tudo. É Cristo no nosso tempo. É Cristo nas nossas atividades. É Cristo atuando em tudo que falamos, pensamos e fazemos. Isso é receber da forma correta que o Senhor tem nos dado. É compreender que a origem de tudo é Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te deu foi Deus. Quem faz é Deus. Os que investem suas vidas em servir, diz aqui o texto, como é que esse homem retribui, diz ali na parábola, nos versos 21, no 23, como é que ele fala para aqueles servos que conseguem multiplicar os talentos? Ele diz, venha, desfrute, participe da alegria do Senhor. Essa é a recompensa. Mas aquele que não multiplicou também teve a recompensa. Que foi um pouco trágica, né? Então, nós temos um Senhor que distribui, que gerencia e que recompensa conforme as nossas ações. Pensa nisso. Como é que temos investido o nosso tempo, as nossas atividades, e por que é que temos feito o que temos feito, pensado o que temos pensado. Essa parábola, irmãos, ela nos ensina que os talentos, no caso aqui, esse dinheiro todo, e era muito dinheiro, eram anos e anos de trabalho, esses talentos. Eles eram realmente muito valiosos.
E aqueles servos possivelmente eram mordomos confiáveis. Apesar de um deles, que recebeu um só, não se mostrar tão confiável. Mas, ainda que fossem muito valiosos esses talentos, o texto mostra para nós que há algo ainda mais valioso por vir. Há algo muito mais valioso, porque o texto diz que verso 23. Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Como é que diz a sua versão aí, Vitor? Você foi fiel no pouco. Você foi fiel nessa quantia pequena. Só que essa quantia pequena eram anos de trabalho. Possivelmente 20 anos ali de trabalho por talento. Era muito dinheiro. Mas o texto diz que ele foi fiel no pouco. Em quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Irmãos, tudo isso que temos e que somos, não importa a quantia, não importa o que seja, é muito pouco em relação ao que há por vir. É muito pouco. E sem a compreensão disso, sem a compreensão da mordomia bíblica de Deus, a gente não vai conseguir aplicar as disciplinas corretas nas quais Deus nos chama, que é de sermos gratos a Ele. Se não conseguimos entender e compreender sobre essa visão de receber as coisas da forma correta que vem do Senhor, a gente realmente vai ser ingrato. A gente vai deixar a nossa vida de oração de lado, a nossa vida de gratidão a Ele de lado. A gente não vai mais querer conhecer aquele que nos abençoa da forma correta, pela sua palavra. Vamos deixar de lado. A gente não vai dar importância para o agradecimento ao Senhor aqui, dessa forma, nesse formato coletivo, como igreja. A gente não vai dar mais importância para isso. É isso que acontece quando a gente não conhece o conceito de mordomia bíblica. Quando a gente não reconhece da forma correta aquilo que o Senhor tem nos dado. E o que é que Ele tem nos dado? Ele tem nos dado uma mesa diante da igreja, irmãos, a oportunidade de louvá-lo, a oportunidade de aprender com Ele. A gente precisa realmente compreender da forma correta o que Deus nos dá, para sermos agradáveis na nossa forma de servir. Enquanto esperamos, que tipo de mordomos temos sido? E o último ponto. Esperar o Senhor, sendo um mau mordomo, é desperdiçar a vida. É desperdiçar a vida. E desperdiçar a vida não importa se você está numa prisão, numa cadeia, ou se você está num leito de hospital, sem poder fazer nada, ou se você está sendo um mau mordomo, livre, leve e solto. Não importa. Ser um mau mordomo é desperdiçar a vida, independente das circunstâncias em que você está. Todo recurso investido nas nossas vidas, sem o Evangelho, sem essa disciplina da mordomia bíblica, é desperdício. Muitos de nós, irmãos, em algum momento, ou definitivamente,
podemos estar na mesma situação que este servo inútil. Muitos de nós no sentido geral de igreja aí fora, muitos de nós podemos estar servindo a nós mesmos. E isso é importante pensarmos. É importante fazermos essa autorreflexão, ainda mais o dia de hoje exige isso, né? Simbolicamente é um dia para exatamente fazer isso. Uma autorreflexão. A quem nós temos servido? Temos sido bons mordomos ou maus mordomos e desperdiçando a nossa vida? Muitas vezes não queremos nos desprender de tempo, menor que seja, para abençoar outras vidas. Como é que você pode? O que você tem na sua vida, no seu coração, na sua mente, no seu conhecimento, para poder abençoar outras vidas? Um pouquinho que seja, uma palavra que seja, diariamente, em doses, que você vai lançando, ou não. É tudo sobre si, é tudo sobre você. Nós usamos o que temos, e o que é que você tem que pode ser bom para outros, que pode ser compartilhado com outros. O que é que você tem? E o que você é, que pode ser útil para outros. Nós queremos e corremos atrás o tempo todo de conforto material. Nós queremos conforto emocional, né? Nós não gostamos de ser incomodados, nós não queremos nos chatear, nós não queremos brigar, nós queremos viver uma vida zen, tranquilas, sem incômodo, sempre alegres e sorridentes, né? Essa utopia, esse mundo ideal. Nós não queremos desconfortos materiais, emocionais e espirituais, né? Nós não queremos nem que o Senhor diga não para nós. De fato, nós nos deixamos levar por esse pecado que influencia a nossa vida, que nos torna muitas vezes como esse servo, que enterra o talento, e que enterra não por, como ele diz no texto, ele diz que ele teve medo. Ele diz que ele teve medo, no verso 25. Mas na realidade não era medo, era preguiça, era desdém, era não dar importância para aquilo que poderia frutificar, prosperar. Era uma prática até que comum enterrar as coisas na época. Eles faziam isso. Mas esse servo, ele escolheu não ter desconforto. Porque convenhamos, irmãos, vamos pensar aqui nessa forma, o que está acontecendo aqui no contexto do dinheiro. Eles receberam aquela quantia grande de dinheiro, o que eles teriam que fazer? Trabalhar muito. Porque na medida que você ganha mais, você acha que vai ficando tranquilo. Não, você tem que trabalhar mais. Você tem que cuidar para não perder. Você tem que saber investir. Então, vamos imaginar que o cara teve que comprar imóveis, teve que fazer investimentos, pensar nisso, pensar naquilo. Pergunta para alguém que faz investimentos por aí, como é que é a vida? Tem que ficar pensando o tempo todo, lendo artigo, como é que vai estar o mundo aqui, o Putin vai mandar uma bomba aqui, o outro chinês lá também, meu Deus do céu, não, eu tenho que tirar o dinheiro daqui, põe ali, vou investir nisso daqui, e o cara fica... A vida dele gira em torno daquilo, dá trabalho. Isso financeiramente falando aqui, de acordo com o texto. Ele teve que investir ali. Isso dá trabalho. E o que o servo recebeu um talento, o que ele fez? Opa, enterra aqui, quando o senhor voltar eu devolvo. Está tudo certo. Não faço nada. Ficou cômodo, né? Servo mau.
preguiçoso. Esta parábola nos ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá, a fim de que eles sejam úteis para a expansão do reino. O que é que temos feito para a expansão do reino? Há pouco nós falávamos aqui sobre investir em obra missionária. Irmãos, todos nós somos um missionário, todos nós. E é a mesma situação do mordomo. Ou você é um mau missionário, ou você é um bom missionário. Ou você é um bom mordomo, ou um mau mordomo. A questão é a abrangência da nossa missão. Você pode expandir a sua obra missionária pessoal investindo em alguém que é missionário, que vai para aí fora. Nós podemos ser uma igreja assim também. Nós podemos pensar na expansão do reino através de pequenos detalhes, pequenos ajustes na nossa vida. Eu até brinquei, puxa, eu vou parar de pagar Globoplay na minha casa, sei lá, R$30 por mês. As crianças vão ser beneficiadas com isso. E eu posso atribuir isso para um missionário. R$30 por mês. Eu vou ajudar a expandir o reino. Vou colocar um pouquinho mais da minha atribuição de mordomo para alcançar novas vidas. Não servir é sinal de preguiça e de desdém para com o Senhor. Esse servo inútil não tinha medo, ele tinha preguiça, ele tinha desdém. Por fim, irmãos, qual é a sua visão de mundo sobre o que é ser mordomo? Você apenas se serve ou consegue enxergar a necessidade de servir a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo? Onde quer que esteja e o que é que você faça? Como é que você tem recebido, então, os privilégios de Deus, por exemplo, em fazer parte de uma igreja? É um privilégio de Deus. Deus tem te dado isso. Fazer parte de uma comunidade que adora, que serve um ao outro, que louva o Senhor, que senta-se à mesa, que juntos em oração confessam seus pecados, que busca uma vida santa, que se alimenta com a palavra de Deus. Privilégios, dádivas do Senhor, presente. Ele nos serve e nós o servimos. E nos servimos. Como está a sua identidade enquanto espera o Senhor? Como bons mordomos? Ou somos uma coisa dentro da igreja, outra coisa fora da igreja? Ou uma coisa fora da igreja, uma outra coisa dentro da igreja? Administramos bem as tarefas da igreja? E aí, com as de fora, a gente esquece que Deus existe? Ou administramos muito bem as coisas lá fora e esquecemos que aqui também exige boa administração, bom empenho? Como é que a gente tem sido esse mordomo? Como aquele que multiplicou, que dá frutos, que ajuda no crescimento, ou como aquele que enterra os talentos, o dinheiro, como aquele que enterra o que temos recebido do Senhor? Fica a reflexão, irmãos, para pensarmos como igreja e para daqui em diante aguardarmos a vinda do Senhor de forma ativa. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez nos ensinar que essa tua parábola,
que chega até nós hoje, de forma rica, de forma viva, mexendo com os nossos corações, nos instigando, nos encorajando a te servir mais com as nossas vidas, independente de onde estivermos, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Nos ajude, Pai, a reconhecer a grandiosidade que é fazer parte do Teu reino e sermos bons mordomos do Senhor. Nos ajude, Pai, pois sem o Senhor não faremos nada e desperdiçaremos a nossa vida. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado privilégios de fazermos parte daqueles que são chamados pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.